Porthavelin and Brinteg School asked, "What does a typical day look like for children, men and women in the Guarani community from waking up to going to sleep?" For example, we wake up, have breakfast, brush our teeth and head to school. Is your routine similar or different? Gofynnodd Ysgol Porthavelin a Brinteg, sut beth yw diwrnod arferol y mywyd plant, dynion a merched yn y Guarani, o amser codi i amser cysgu? Enghraifft, da ni'n deffro, cael brecwast, brwsio'n dannedd ac yn mynd i'r ysgol. Ydych diwrnod chi'n debyg neu wahanol? Meu nome é Josiane, sou da Tecorrágua Suguavirá, moro na aldeia Uocaju. Bom, meu dia começa, eu acordo 7 horas por aí, tomo meu café da manhã e eu me arrumo para ir para a escola também. Aí eu chego, aí preparo algumas coisas para a gente comer, né? Aí quando tem reza eu venho para cá, algumas vezes eu não venho. Algumas vezes eu não venho porque eu tenho que pegar a tarefa da minha mãe para ela estudar também, né? Até porque a gente tem que ajudar a minha mãe a estudar um pouco, porque ela não sabe muito das coisas, né? Então eu tenho que ajudar ela também. Tenho orgulho de ajudar ela e tenho orgulho de ajudar ela em casa também. Aí ela trabalha 12 horas, ela só volta 2 horas de madrugada, né? Aí mais ou menos eu fico com meu pai, com a minha irmã sozinha em casa. Eu acordo, eu faço um fogo, coloco uma água para esquentar e eu tomo meu chimarrão. Esse é o cotidiano de um Guarani, que eles têm que tomar para eles ficarem animados, como retiaé, como a gente fala em Guarani, né? Eu levanto a uns 4 ou 5 horas, né? Para fazer o chimarrão e fico lá tomando até uns 6 horas. Aí levanto, aí se tiver na minha agenda, digamos assim, eu vou lá na roça. Se tiver um pouco sujo, né? Se tiver um pouco sujo, eu pego a enxada, eu faço uma limpeza lá para lá, né? Aí vejo as plantações que o meu pai estava plantando, se está boa. Essa é uma vivência cotidiana de manhã de um Guarani. Aí às 9 ou às 10 horas eu sempre venho aqui no Opã tocar o baracaputã, que é o violão, né? E à tarde eu faço uns compromissos que eu tenho, se for para ir para a cidade ou assim fazer. Ou às vezes eu fico o dia inteiro no Opã, né? Porque é um lugar que eu respeito muito e que eu gosto muito de ficar. Mas antigamente nossos antepassados, que nem o meu pai falou, na tarde eles iam caçar, né? Mas aqui não tem esse tipo de animais para caçar, né? Mas às vezes eu sinto falta também do lugar de onde eu vim, né? Às vezes eu sinto falta de caçar alguma coisa, né? Para comer, ou assim que os povos nativos viviam, né? Ysgol Tryfan asked, "What does the concept of Nandereko way of life mean to you, and how does it influence your day-to-day life?" Gofynnodd Ysgol Tryfan beth mae'r cysyniad o Nandereko ein ffordd ni o fyw yn ei golygu i chi, a sut mae hynny'n cael ei fyw o ddydd i ddydd? Aí, quando o Nyanderu ET, que o pai do sol, que brilha a nós, né? Ele, antes de ir lá ele deixou esse casa de reza para nós proteger, para nós se proteger, para proteger mesmo, como que eu vou falar? Quando a gente passa alguma dificuldade, tipo, não conseguir alguma coisa, a gente vem no casa de reza, que é o nosso Opã, né? Nós viemos aqui cantar na casa de reza, nós tínhamos proteção. Somos o guardião da terra, entendeu? Se o Opã e o povo do Guarani acabar também, os mundos vai acabar também, entendeu? Quando a gente canta, dança, não é só para as pessoas que nós canta, é do mundo inteiro, entendeu? Para o mundo ficar mais, como que eu vou falar, paz. Tipo assim, agora hoje em dia, às vezes, quando a gente dança, canta o chamõe,
dança, que é rezador, né? Que dança, ele para tirar alguma coisa que tem dentro dele, que ela incomoda. Uhum. Aí, é por isso que o nosso Opã é muito importante. Uhum. Essa daí é a nossa vida, para sobrevivência. É isso aí. Darren Park Primary School and Willowbrook Primary School asked, "What is it like living where you are? What's your favourite part about living in the rainforest? And what's difficult?" Gofynnodd ysgolion Darren Park a Willowbrook, sut beth yw byw lle ydych chi'n byw? Beth ydych hoff ddarn o fyw mewn coedwig drofannol a beth sy'n anodd? Nessa floresta eu sou feliz quando eu entro na casa de reza. Eu sou feliz tocando violão e Meu dia começa assim, né? Aí nas escolas, às vezes eu fico passando bullying também porque eu sou indígena, né? Tem vários indígenas lá na minha sala, mas eu sou a mais que sofro, né? Porque as outras ficam faltando todos os dias, né? Aí eu sou a única que representa lá indígena na minha sala, né? E só isso mesmo. Ysgol Bontnewydd asked, "How do you look after the forest and nature in your community? And what can we learn from you to help the planet?" Gofynnodd Ysgol Bontnewydd, sut ydych chi'n edrych ar ôl y goedwig a natur yn eich cymuned? A beth allwn ni ddysgu gennych chi i helpu'r blaned? Minhas amigas aqui falaram que parar assim de, né, cortar as árvores para evitar assim, agrotóxicos, muitos, né, porque isso faz mal. Victoria CP School asked, "Do the children in the Guarani community ask guidance from their ancestors when they are sad or worried about things?" Gofynnodd Ysgol Victoria CP, ydy plant cymuned y Guarani yn gofyn am arweiniad gan eu hynafiaid pan maent yn drist neu'n poeni am bethau? Esse casa de reza, o Nhanderu mesmo que deixou para nós, entendeu? Aí, tipo assim, para alegrar aqui que tem felicidade, no Opã casa de reza, tem felicidade. Então, aqui que eles encontram paz, para tirar a coisa que está dentro dele, entendeu? Tonysgu Boriau Primary School and Ysgol Gyfun Gwent East Coed asked, "How is deforestation and climate change affecting you and the way you live? For example, how are the big companies, soy production, affecting your food supply and the health of people in your village and the wider forest?" Gofynnodd Ysgol Tonysgu Boriau ac Ysgol Gyfun Gwent East Coed, sut mae datgoedwigo a newid hinsawdd yn effeithio chi ar ffordd ydych chi'n byw? Er enghraifft, sut mae cwmnïau mawr soia yn effeithio'r cadwyn fwyd a iechyd pobl yn eich pentre a'r gymuned ehangach? Pegaram água de lá, daí deixa eu ver quanto por cento pode ser mais ou menos que a água estava contaminada, tanto que a gente usa, que é na torneira, né? Daí pegou até lá também. E a gente, sem saber, a gente ficou, como é que eu vou falar? Usando aquela água que estava contaminada, né, com agrotóxico. E que nem todo mundo fala, o solo também não é bom, né? Tem vezes que as pessoas daqui da aldeia, mesmo que seja um pouco de longe, pega doença, né? Como dor de cabeça, geralmente a gente ouve essas coisas. Nessa aldeia aqui tem muitas árvores, mas tem muitas lavouras de soja, muito mesmo, que não dá para mais. Quando a gente vê assim, a gente fica assim, nossa, a gente fica mal quando a gente vê isso, porque, nossa, tantas terras tiradas da gente, né? Climáticos estão acontecendo por conta que o desmatamento dos animais estão acabando, né? Ou até mesmo nossos remédios tradicionais estão acabando também. Aí por isso que eu queria falar, tipo assim, para o mundo inteiro, que você fez a pergunta do que eu posso falar para o mundo inteiro, né? A minha palavra é tipo a palavra do meu pai também, que seria que parem de derrubar a nossa floresta, né? Preservar a nossa floresta, cuidar mais dos animais. Eles são seres vivos. Todos o que a gente vê ao redor, plantas, árvores, qualquer tipo de qualquer tipo de planta é um ser vivo para nós. Eles cantam também,
Victoria CP School and St. Ichtid's Catholic High School asked, what are your plans to combat deforestation in the Atlantic rainforest? Have the Guarani ancestors advised the community about this and the destruction of habitats? Gofynnodd ysgolion Victoria a St. Ichtid, beth yw'ch cynlluniau... Question 7 again in Welsh. Gofynnodd ysgolion Victoria a St. Ichtid, beth yw'ch cynlluniau i frwydro datgoedwigo yng Nghoedwig ar Iwerydd? Ydy hynafiaid y Guarani wedi rhoi cyngor i'r gymuned ar hyn a difodiant cynefinoedd? Aqui, né, aqui que a gente está pisando agora, né, por exemplo, aqui que a gente fizemos a retomada, né, aqui a gente viu, cortaram várias árvores, né, que era importante também, né, que árvores não é só uma árvore, né, é uma pessoa também. Quando a gente corta ele também morre, é igual a gente também, é humano também. E por isso que a gente fez a retomada aqui, né, para cuidar, para aprender com nós, né, tem que andar na floresta, né, tipo, a gente vai ensinar, assim vai. Ysgol Llandegfan and Lychard Primary School asked, what do you hope people at COP30 will learn from the Guarani and what message would you like children around the world to share? Gofynnodd Ysgol Llandegfan a Ysgol Lychard, beth dych chi'n obeithio bydd pobl yn COP30 yn dysgu gan y Guarani a pa neges bysach chi'n hoffi i blant y byd ei rannu? Daqui a alguns dias, o Brasil sediará dos eventos climáticos mais importantes do mundo, a COP30. E dessa vez, a voz dos povos originários será ouvida como nunca antes. COP significa Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas e é o encontro anual da ONU que reúne líderes mundiais, cientistas e sociedade civil para discutir ações contra a crise climática. A COP serve para criar acordos globais de proteção ambiental. É onde são tomadas as decisões que afetam diretamente nossos territórios, nossas florestas e nosso modo de vida. Mas por muito tempo, essas decisões foram tomadas sem a participação daqueles que verdadeiramente protegem a natureza, os povos indígenas. Somos nós que protegemos a biodiversidade mundial. Nossos territórios são barreiras contra o desmatamento e as mudanças climáticas. Mas também somos os mais afetados. Invasões de terra, garimpo ilegal, queimadas e projetos que destroem nossos territórios são discutidos nessas conferências. Por isso, nossa presença na COP não é apenas importante, é essencial. A COP30 em Belém será histórica. Pela primeira vez, teremos a maior participação indígena de todos os tempos. Serão mais de 3.000 representantes dos povos originários se fazendo presentes. Isso significa que nossas vozes, nossos conhecimentos ancestrais e nossas soluções para o clima finalmente terão o espaço que sempre mereceram. O futuro passa pelos territórios indígenas e o povo guarani estará lá levando nossa luta e sabedoria. Quer acompanhar a participação do povo guarani na COP30? Siga nossas redes e venha fortalecer essa luta conosco. A floresta, a gente precisa da demarcação, né? Sim, a demarcação é muito importante para nós, porque assim, toda vez que a gente, demarcar assim, as terras demarcadas, a maioria tem mais floresta, né? Porque, nossa, a lavoura de soja está aumentando mais, cada vez mais, daí isso prejudica muito. E eu acho que é só isso mesmo. Ysgol Pencau asked, what is the one biggest action that schools like us here in Wales, miles from your village, could do to help protect your village, its culture and your environment? Gofynnodd Ysgol Pencau, beth yw'r un weithred fwyaf all ysgolion fel ni yma yng Nghymru milltiroedd o'ch pentref chi ei wneud i warchod eich pentref, eich diwylliant a'ch amgylchedd? Podem fazer tentar pedir para o governante deles fazer uma lei para não desmatar a Mata Atlântica.
porque a soja está mais evoluindo e levando para outros países que afeta os povos indígenas. Porque quando a soja é plantada, passa agrotóxicos em cima, veneno, que afeta a saúde dos povos indígenas. E isso aí leva até a morte e pode ser fatal para os povos indígenas. Ysgol Tryfan asked, if you were running the world, what kind of things would be on your agenda? Gofynnodd Ysgol Tryfan, os fysach chi yn rhedeg y byd, sut fath o bethau fysa ar eich agenda? Então, a primeira que estaria na minha agenda se eu fosse o governante do mundo seria a demarcação para povos indígenas. Porque a demarcação é mais importante para povos indígenas para se proteger, para não entrar em perigo, porque sem demarcação a gente está em risco de ser exterminado, porque os Juruá também não gostam da gente, então a demarcação é mais que possa tirar a gente mais de perigo, pra gente ficar mais em paz. Então a primeira que eu ia colocar na minha agenda era a demarcação, porque a gente precisa muito da demarcação. Os povos indígenas precisam muito da demarcação, porque sem demarcação nós, povo Ava-Guarani, a gente vai cair. Então a demarcação é importante, para povos indígenas, para tentar proteger a família, tentar proteger todo mundo, os povos indígenas, para se proteger e para proteger a mata. Porque sem a mata também a gente não consegue sobreviver, porque traz várias coisas que a gente precisa. Por exemplo, remédio natural das matas. Então a demarcação é muito importante para os nossos povos indígenas, para a gente se proteger a família, proteger os idosos. A demarcação é muito importante. A gente sem demarcação a gente não consegue sobreviver